A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Trago a vocês nesse dia especial, dia 12 de maio, Dia das Mães, segundo domingo, um estudo especial para a nossa escola bíblica dominical falando sobre as nossas armas espirituais. O texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então são três armas poderosas espirituais que nós temos para vencer nesse mundo tão difícil quanto nós estamos vivendo. A leitura bíblica está em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 4 e depois do 16 ao 20, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Dois acontecimentos marcantes. Primeiro, do batismo. Após o batismo, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E agora, ele chega num dia de sábado na sinagoga, e o doutor Lucas vai registrar que ele leu o profeta Isaías, quando está falando dele mesmo, que o Espírito de Deus estaria sobre ele para realizar uma obra grandiosa. Três objetivos temos. Primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente e, por último, mostrar Jesus como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Vamos lá então, uma boa aula para você, tá? Aproveite o máximo do que nós falarmos aqui. Na lição anterior estudamos a respeito de três opositores que se mostram como obstáculo de nossa jornada. Nós falamos sobre o diabo, a carne e o mundo, até frisamos que a carne ainda é pior do que o diabo e que o mundo, porque o diabo é externo, o mundo é externo, mas a carne, ela briga dentro, então ela acaba sendo pior. Mas hoje enfatizaremos três armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Vamos lá então. Nós vimos que jejuar, orar, estudar a palavra são bases fundamentais para que nós possamos conquistar as vitórias no mundo espiritual. As armas do crente. Falaremos um pouquinho sobre as armas, a estratégia do inimigo e o chefe de toda a força do mal. As armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque ou de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. E os de defesa: escudo, capacete, couraça e caneleiras. Então nós vamos ver isso aqui tudo tem referência, mas não dá para a gente falar todas essas referências, mas é algo maravilhoso. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este é instado a colocar a sua confiança no Senhor. Ou seja, embora eles tivessem as suas armas, mas eles acreditavam no milagre do Senhor. Haja vista
afunda, quando Davi usa a funda para derrotar o gigante Golias. Golias vem a ele com arma pesada, mas ele fala: eu vou contra você, Golias, em nome do Deus vivo. Então ele acreditava no poder de Deus. Aí que estava a diferença de ter armas e, além de ter armas, ter a certeza da presença do Senhor. Aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo. Por quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, que tem como seu líder o diabo e os seus anjos. Segundo, a estratégia do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Ou seja, o diabo, como estudamos semana passada, ele não é todo poderoso, mas ele tem um poder, ele tem estratégia, ele tem a sagacidade de não desistir nunca. Alguém até comentou quando eu estava lecionando, então, que ele é brasileiro, porque o brasileiro também não desiste nunca. Mas graças a Deus também que alguém fala que Deus também é brasileiro. Eu até comentei na lição. Então nós vamos ver que ele tem consigo essa condição de enganar, de seduzir, de levar pessoas a cometer vários pecados. Sim, ele pode fazer isso. Então ele arrebata a boa palavra do coração, busca altas posições com mentiras, usa pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. E, além disso, o apóstolo Pedro, ele nos alertou o quê? Que o diabo ele anda ao nosso derredor. Até porque Pedro, ele viveu isso. Jesus disse isso para Pedro. Pedro, você não entendeu o que estava acontecendo, mas o diabo estava te cirandando. O que é cirandar? Estava rodando em sua volta, estava andando em sua volta. E ele vai dizer agora para a igreja, cuidado, gente, que ele anda ao derredor, procurando a quem tragar. Ele anda ao derredor, mas ao nosso redor está o Senhor nosso Deus, está a presença do Senhor com os seus anjos para nos dar a vitória. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma razão que o apóstolo punha Satanás como o príncipe da potestade do ar. Então Paulo não menosprezou o poder do maligno, o poder de Satanás, o poder do diabo. Ele não menosprezou, porque ele entendia que para vencê-lo só com as armas espirituais, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, sobre a armadura de Deus. Então Paulo vai entender que ele é real e para vencê-lo não se vence com as armas desta vida, mas com as armas espiritual. Ele é o que age a maldade no coração das pessoas. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado, com seus servos, emissários, principais e potestades. Se o céu é organizado, ele também tem o seu império organizado. Detalhe importante, organizado debaixo do medo. Debaixo do medo. Porque se não fizer, inclusive aqueles que o seguem sabem disso. Se alguém estiver assistindo esta aula, se um dia você já foi, enfim, e você sabe que quando alguém desobedece, paga-se o preço muito alto. Diferente do Senhor, né? Que deixa para o juízo. Mas ele não, ele cobra hoje mesmo ele cobra. Que Deus tenha misericórdia. 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos lá. Vamos parafrasear sobre esses 3 pontos. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Foi a primeira coisa que Satanás tentou contra Jesus, é isso. Tentar pegar Jesus porque ele estava com fome. Então ele fala, pegue essas pedras que você está vendo, já que você é filho de Deus, transforme-a em pão e você não terá mais fome. Então Jesus vai dizer, olha, a fome que eu tenho, na hora certa ela vai ser suprida. Mas nós temos que entender que o homem não vive só de pão, mas ele vive da palavra do Pai, da palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional,
para o desenvolvimento de nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra. É o leite. Qual a ideia do leite? Do leite racional ou da comida racional? É a comida de todo dia, sabe? Todo dia você precisa se alimentar. Todo dia você precisa fazer a sua higiene e se alimentar. Ao mesmo tempo que eu me alimento da palavra, a palavra também, ela me limpa, ela faz uma higiene mental, uma higiene na minha vida, no meu pensamento, no meu coração. Ela trabalha de forma especial, além de me dar condição de eu entender a força desse que comanda as potestades do ar. Então a palavra, ela é fundamental, além ainda dela me aproximar do Pai. Porque é pela palavra, pela Bíblia, é que nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus. E uma vez bem alimentado, nós temos condição de repreender toda e resistir a toda a influência do mal. A oração aliada ao estudo da palavra, é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Não é ler a palavra hoje, não é orar hoje e achar que o que eu li hoje, o que eu orei hoje, vale para a minha vida toda de cristão. Não. Se a palavra é fundamental todo dia, a oração também. Não quer dizer necessariamente que você vai estar o dia inteiro de joelho orando, mas você pode ter propósito de oração, de estar ligado com Deus, onde você estiver, estar pensando nas coisas do céu, conversando com Deus, e você vai ver que a tua vida ela vai sendo edificada de forma especial. Então a oração também nos aproxima, porque quando você fala com Deus, você entende que depois ele vai te responder, ele vai falar com você também. E isso é algo assim muito lindo, isso é algo maravilhoso. Palavra e oração são fundamentais. E qual é a outra arma? O jejum. O jejum. O que nós precisamos entender que o jejum não é eu jejuar agora se eu vou pregar à noite, eu jejuo de manhã porque eu vou pregar à noite e eu quero que à noite, nós que somos pentecostais principalmente, né? Eu quero que à noite o fogaréu desça no meio da igreja. Queridos, nós não podemos confundir as coisas. A palavra de Deus, ela vai me alimentar, a oração vai me alimentar, mas o esforço do jejum que eu faço é para quê? É para uma forma também de adoração. É uma forma de eu estar adorando a Deus e não necessariamente trocando. Eu vou jejuar e Deus vai me abrir as portas. Não. O abrir a porta vai ser uma consequência da tua intimidade com Deus. E o jejum vai te aproximar de Deus. Não para você pregar à noite e acontecer o extraordinário. O que vai acontecer já é algo que você precisa ter semeado. Alguém consegue plantar de manhã e colher à noite? Não. O que você planta hoje, você vai colher daqui 3, 4, 5, 6 meses. Assim falando aleatoriamente. Ninguém planta de manhã para colher à noite. Não. Então, há todo um trabalho na nossa vida que nós precisamos entender isso. Porque o evangelho, ele não pode ser visto como algo imediato, algo meteoro, uma ascensão meteórica. Não é porque eu leio a palavra, porque eu oro, eu jejum, que Deus vai fazer o que eu quero. Não. Tudo isso aqui é uma forma de adoração e de eu e você, de nós estarmos nos aproximando do Senhor. Te decepcionei? Fica triste não, tá? Fica triste não. Vai dar certo. Continue jejuando, mas não como troca, mas como adoração ao Senhor. O 3 fala, Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração e vivendo em jejum. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra. Em Lucas 4, primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra. Sempre Satanás falava algo e Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Então acabou. E outra coisa, agora a outra referência, quando ele está na sinagoga,
ele vai dizer que hoje vocês estão vendo se cumprir diante de vocês esta profecia, porque essa profecia fala de mim, disse Jesus, porque o Espírito está sobre mim para me capacitar, me ungindo para realizar esses feitos que têm acontecido. Então Jesus viveu a palavra, embora fosse ele mesmo a palavra, o verbo de Deus, como escreveu João. Ele é o verbo de Deus, a palavra, o verbo encarnado de Deus, que veio fazer toda a diferença. E naquele dia se cumpriu uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. É o quê? A palavra. Tome posse da palavra para a tua vida. Viver em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Aí ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, até mesmo pelos seus inimigos. Orou por Simão, orou por aqueles que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Jesus orou, Jesus pediu. Jesus era um homem que gostava de orar. E o interessante é que as suas orações foram atendidas. Só teve uma que ele fala com o Pai, mas depois ele bota um ponto e uma vírgula e ele completa. Quando ele ora lá no Getsêmani ao Pai, dizendo: Pai, oh Deus, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim esse momento de aflição, passa, não deixa que eu viva, que eu passe por isso. Mas ele dá uma pausa, um ponto e uma vírgula, e ele fala assim: mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus vivia em oração. E no momento que ele vivia em oração, ele viveu experiências maravilhosas com o Pai. E ele deseja também que nós tenhamos histórias maravilhosas com ele também. E isso vai ser algo lindo, é algo maravilhoso. E por último, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus também jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto quem tem problemas de saúde. Nós até aconselhamos: pastor, mas eu quero jejuar, mas eu tenho um problema de saúde. Tem problema não. A gente até aconselha: toma o seu remédio, depois você jejua. Não precisa jejuar um tempo muito longo, jejua 2 horas. Enfim, mas o importante é o desejo unido à prática. E a gente começa a experimentar coisas maravilhosas. Se Jesus jejuava para estar mais perto do Pai, nós devemos jejuar também para estar mais perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra, a oração jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja primitiva, que jejuava como o Senhor Jesus também jejuava. E se Jesus jejuava e a igreja jejuava e eles foram vitoriosos, por que também nós não estarmos vivendo essa prática? O jejum não foi para o passado, o jejum é para hoje também. Conclusão diz assim: olha, o nosso inimigo é ardiloso, perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Com ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração, jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Leia a palavra, estude a palavra, busque o Senhor em oração, tenha o prazer de orar e jejue também. Não precisa fazer jejum prolongado, muito grande, mas jejue. Dedique esses momentos com Deus que você vai ver como é maravilhoso. Semana que vem, falaremos sobre o perigo da murmuração. Aproveito para lhe convidar, já vou dizer exatamente agora que eu estou gravando com vocês esta lição, nós estamos chegando a 130 mil inscritos no nosso canal do YouTube. E eu agradeço a Deus porque você tem feito parte desse movimento, de tudo isso que está acontecendo, tá bom? Compartilhe, chame mais alguém e vamos chegar daqui a pouquinho a 150 mil inscritos e assim nós vamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Um forte abraço. Até
o nosso próximo vídeo. E uma vez mais desejo a todas as mamães, a todas as mães, um feliz Dia das Mães, em nome de Jesus. Um forte abraço.